Na sequência, então, pessoal, temos o exemplo 1.41, que diz o seguinte. Bom, observa que sim, o seguinte, pessoal. Se eu tenho aqui um plano π e eu tenho uma reta R que é perpendicular ao plano π, quem vai ser a projeção da reta R sobre o plano π? Vai ser um ponto. Por que vai ser um ponto? Porque veja só, se eu pegar dois pontos quaisquer da reta R, como que eu faço então a projeção desses? Pega um ponto qualquer. Primeiro começa com um ponto. Pega um ponto qualquer. Como que eu faço a projeção? Eu tenho que traçar a reta que passa pelo ponto e é perpendicular ao plano π. Mas essa reta é a própria reta R. Então a projeção é o pé da reta R, a interseção da reta R com o plano π. O mesmo ocorre com qualquer outro ponto, Então dois pontos quaisquer vão ser projetados no mesmo ponto, se a reta for perpendicular. Agora, se a reta não for perpendicular, então a projeção dessa reta sobre o plano π é outra reta, tá? Que a gente desenhou aqui em azul. Vamos provar isso, que de fato isso acontece. Então, vou considerar primeiro esses dois pontos aqui, ó, P e Q, dois pontos na reta R, tá? E aí eu vou considerar a projeção deles sobre o plano π. Então, tem a projeção do ponto P, que eu vou chamar de P', e a projeção do ponto Q, que eu vou chamar de Q'. Esses dois pontos, P' e Q', eles são distintos, pessoal. São pontos distintos. Não tem como esses dois pontos projetar no mesmo ponto. Por quê? Porque se esses dois pontos fossem iguais, então quer dizer que a perpendicular por esse ponto tinha que conter o ponto P e o ponto Q, certo? Porque se P' é igual a Q', então quer dizer que existe a reta que é perpendicular a esse ponto P', vai ter que conter o ponto P e o ponto Q, Mas se essa perpendicular contém o ponto P e o ponto Q, então, dados dois pontos, existe uma única reta entre eles, que os contém. Como a reta R já contém, então essa reta que é perpendicular seria a própria reta R. Mas a reta R não é perpendicular, tá? Muito bem. Então, esses dois pontos são distintos. Muito bem. Agora, pessoal, olha o seguinte, o que a gente quer provar? A gente quer provar que a projeção dessa reta R sobre o plano π vai ser a reta que passa entre a projeção do ponto P e a projeção do ponto Q. Ou seja, a reta por P', Q'. É isso que eu quero provar. Então, como que a gente faz? Primeiro, observe o seguinte, que a reta por P', ela é paralela à reta por Q'. Por que isso? Porque essa reta aqui, ela é perpendicular a π, e essa reta aqui é perpendicular a π. Então, como as duas são perpendiculares a π, então uma é paralela à outra, tá? Então, isso aqui acontece. Bom, como eu tenho duas retas paralelas vão formar um único plano. Então, considere π' como sendo esse plano. Então, é o plano aqui formado por essas duas retas paralelas. Lembra? É aquele plano que a gente viu numa proposição na aula anterior, que falava o seguinte: se eu tenho uma reta que é oblíqua com relação ao plano π, então vai existir um único plano que contém a reta R e é perpendicular a π. Então esse plano π' é o que vai ser esse plano. Agora, por que π' então vai ser perpendicular a π? Porque ele vai conter, em particular, a reta que passa por P', por exemplo, que é perpendicular a π. Então, se um plano, que no caso é o π', contém uma reta, que no caso é a reta que passa por P', perpendicular a um plano π, então ele é perpendicular ao plano π. Tá? Então, com isso a gente conclui que π' é perpendicular ao plano π. Ok. Bom, se eu tenho então esses dois planos são perpendiculares, a interseção é uma reta, tá? Os pontos Q' e P' são pontos da interseção, tá? Porque eles estão nas retas, então estão em π' e estão em π, porque são as projeções, tá? Então eles vão estar na interseção.
Então, se eles estão na interseção, a interseção é a reta que passa pelos pontos π', Q', que eu vou chamar de R'. Então, R' é essa retinha aqui em azul. É a R'. Ok. Bom, para eu mostrar que a projeção, então eu quero mostrar isso aqui, ó, que a projeção da reta R sobre o plano π é essa reta aqui, ó, que é na verdade a R' que a gente tem lá. Então, para eu mostrar, são dois conjuntos, concorda? Então, para eu mostrar que um conjunto é igual a outro, eu preciso mostrar que um lado está contido e depois o outro está contido. Então, eu tenho que mostrar que a projeção da reta R sobre o plano π tem que estar contida na reta R' e depois que a R' está contida na projeção. Então, para começar, eu tenho que mostrar, então vou mostrar primeiro esse lado da continência. Então, eu quero mostrar que a projeção da reta R sobre o plano π está contida em R'. Então, pego um ponto qualquer da reta R, que a gente vai chamar de M, tá? Eu fiz um esboço aqui. Então, pego o ponto M na reta R e eu quero mostrar que esse M que está na reta R, a projeção dele sobre o ponto π, sobre o plano π, está no R'. É isso que eu quero mostrar. Tá? Para mostrar isso, o que eu vou fazer? Eu vou considerar a projeção do ponto M sobre a reta R'. Tá? Então, considera a projeção do ponto M sobre a reta R', que é o M', eu chamei de M'. E o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que esse M' está na R'. Não, eu tenho que mostrar que esse M' é exatamente a projeção do ponto M sobre o plano π. Tá? Então, como que eu faço isso? Como que eu posso mostrar que isso acontece? Bom, a gente segue o seguinte. Vou considerar, então, como sendo essa reta, a reta que dá essa projeção, como uma reta Mzinha. Tá? Então, eu tenho aqui, como se eu tivesse aqui a reta R', eu estou aqui com o ponto M, faço então a projeção aqui, né? Esse é o ponto M', tá? E essa reta aqui eu vou chamar de Mzinha. Tá? Então, essa reta perpendicular aqui é a reta que dá a projeção. É perpendicular à reta R'. Ok. Essa reta, então, Mzinha, o que acontece? Segue, então, da proposição 1,38, tá? Que Mzinho também é perpendicular ao plano. Por quê? Porque, ó, Mzinha, ela é perpendicular à reta R', né? E a reta R' está contida no plano π, tá? Então, dessa forma, a gente tem que a reta Mzinha, ela é perpendicular ao plano π também. Se ela é perpendicular ao plano π e passa por M, então a projeção de M sobre o plano π é exatamente o M'. Tá? É exatamente isso que a gente quer garantir. Tá? Muito bem, então isso vocês acompanham, vocês conseguem acompanhar aí das notas de aula, tá? Ela é perpendicular ao plano π, então esse fato aqui vem lá da proposição 1,38, por quê? Porque o plano π', ele é perpendicular ao plano π, tá? A interseção entre o π' e o π é a reta R', tá? Então, com isso, a reta Mzinha, ela está contida no plano π', né? E, consequentemente, ela é perpendicular ao plano π. Tá? Perpendicular ao plano π e está contida no plano π'. Portanto, então, a projeção do ponto M sobre a reta R' é exatamente
a projeção do ponto M sobre o plano π. Ou seja, esse M', ele pertence à reta R'. Né? Então é isso que eu mostrei. Né? Então pegamos um ponto da reta M, da reta R, e quisemos mostrar que essa projeção aqui ela está contida na R'. Como que a gente fez isso? Pegamos esse ponto, primeiro projetamos na R', obtendo o M', e aí mostramos que esse M', então, é a projeção, exatamente a projeção de M sobre o plano π. Então pegamos um ponto qualquer lá, mostramos então que esse carinha aqui está na reta R'. Tá? Bom, tá? Com isso mostramos esse lado da inclusão. Agora o outro lado, como que a gente mostra? No outro lado eu preciso pegar um ponto aqui da reta R' e mostrar que ele está aqui, ou seja, que ele é a projeção de alguém que está lá em R no plano π. Bom, vamos lá então. Para mostrar o outro lado da continência, então primeiro mostramos então que a projeção da reta R sobre o plano π ela está contida na R'. Agora a gente quer mostrar que a R' está contida na projeção da reta R sobre o plano π. Como que eu mostro isso? Então a ideia é pegar um ponto. Então pega um ponto que está na R', eu chamei esse ponto de X, tá? E a ideia é mostrar que existe alguém, existe um Y lá na reta R, que quando projetado ortogonalmente dá um ponto X, tá? Ou seja, queremos mostrar então que existe um Y como pertencente à reta R, então que a projeção do ponto Y sobre o plano π é exatamente o ponto X. Bom, dado o ponto X, existe uma reta perpendicular à reta R' passando por X. Né? Na verdade, perpendicular ao plano π. Tá? Então esse aqui é o plano π. Dado qualquer plano em um ponto, existe uma única reta passando por aquele ponto que é perpendicular ao plano π. Né? Inclusive se o ponto estiver sobre ele. Se o ponto estiver sobre ele, mesmo assim existe essa reta. Ok? Bom, o que eu tenho que mostrar? Tenho que mostrar que essa reta, ela intercepta R. Por que essa reta intercepta R? Bom, essa reta aqui é perpendicular ao plano π. Como ela é perpendicular ela também é perpendicular à reta R', certo? Porque R' está contida no plano π. Então essa reta aqui é perpendicular a R', que é a interseção entre o plano π e o plano π', que é o formado aqui. Tá? Então, como essa reta é perpendicular à interseção, então ela está contida no plano π'. Tá? Então essa reta aqui, ó, ela está contida no plano π'. Se ela está contida no plano π', então eu vou estar com tudo sobre o plano π'. No plano π' eu tenho a reta R, eu tenho a reta R', eu tenho essa reta aqui, que eu posso chamar de T, né, para não ficar sempre chamando essa reta. Então eu tenho essa reta T, né, e tenho a reta que passa por PP'. Tá? Bom, como essa reta T é perpendicular à reta R' e a reta que passa por PP' é perpendicular a R' também, então quer dizer que essa reta por PP' e T são retas paralelas, ok? São duas retas paralelas. E como essa reta aqui ela intercepta a reta R, então não tem outro jeito. Essa reta T também tem que interceptar a reta R lá pelo fato lá da geometria plana. Né? Como tudo está contido num plano π', então não tem jeito. Essa reta tem que interceptar a reta R. E ela vai interceptar a reta R num ponto Y. Tá? E esse ponto Y, quando a gente projeta, como a reta T já é perpendicular ao plano π, então a projeção do Y sobre o plano π dá exatamente o ponto X como a gente queria. Tá?
Então são esses dados, né? Então essas ideias aqui que mostram a existência desse ponto. É só mostrar que existe interseção, né? Se não existisse interseção, como ambas estão em plano, teria que ser paralela. Mas se é paralela a essa, como T, né? Se R é paralela a T, como T é paralela à reta que passa por PP', então a reta R teria que ser paralela à reta que passa por PP', o que não ocorre, né? Porque a gente sabe que ela é secante ali, são concorrentes, né? Beleza. Então com isso a gente viu este exemplo. Então concluímos que a projeção ortogonal de um segmento de reta sobre um plano ou é um ponto, se esse segmento estiver perpendicular, ou então é um segmento, ou é uma reta, tá? Na verdade, a projeção de um segmento, como é finito, então a projeção tem que ser também finita, tá? Vai ser finita também, ok? Nós não sabemos disso ainda.